Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 8 de fevereiro de 2026. Astro da música colombiana previu morte em queda de avião. Parte 1. O cantor colombiano de música popular Yason Jiménez morreu neste sábado, 10, em uma queda de uma aeronave de pequeno porte nas proximidades do município de Paipa, em Boyacá, na Colômbia. No acidente, também morreram o empresário e o fotógrafo e o pessoal do artista, além do piloto e do copiloto da aeronave. De acordo com o jornal local El Tiempo, Jiménez viajava para se apresentar quando o avião caiu. Pouco antes da viagem, o cantor havia publicado stories e reels em suas redes sociais. A última mensagem deixada pelo artista dizia: sempre humilde, porque o que Deus dá, também pode tirar. Em meio à tragédia, um detalhe chama a atenção: Yason havia sonhado com acidentes aéreos. Sonhei 3 vezes que íamos sofrer um acidente de avião, disse em entrevista à emissora colombiana Caracol. Num deles, sonhei que tínhamos morrido e que estávamos no noticiário. E foi a 3ª vez que sonhei com isso. Deus me deu 3 sinais, e eu não os entendi, não os compreendi. A entrevista foi ao ar em dezembro. A confirmação da morte foi feita pelo governo de Boyacá, que definiu Yason Jiménez como uma das figuras mais representativas da música popular colombiana. As autoridades também divulgaram a identidade das outras vítimas do acidente: Hernando Torres, Juan Manuel Rodrigues, Oscar Marim, Jefferson Osorio e Weisman Mora. A respeito do conhecimento do futuro, Allan Kardec questiona no Livro dos Espíritos questões 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. 119. Por que passa o homem pela infância, antes de chegar à condição de adulto. 379. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir, nem recompensar, por um ato ainda não praticado. 258. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse fato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos,
suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites por que terá de passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria iniciativa e uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de fevereiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.